liturgia de hoje nos convida a contemplar o amor de Deus manifestado na encarnação de Jesus. O amor de Deus tem nome, é Jesus. Jesus é a encarnação do amor de Deus pela humanidade. Deus amou de tal maneira a humanidade que enviou seu Filho não para condenar a humanidade, mas para salvá-la, para redimi-la, para que nele a humanidade tenha vida e vida em abundância. Então, celebrar o Natal é acolher esse amor na nossa vida, no nosso coração, e ser testemunha dele. Proclamar para este mundo, marcado por tantas contradições culturais, sociais, econômicas, religiosas, testemunhar para esse mundo: Deus nos ama, Deus é amor. Então, Natal é a festa do amor de Deus pela humanidade. Jesus é a palavra que se fez pessoa e veio habitar no meio de nós, a fim de nos oferecer a vida em plenitude e nos elevar à dignidade de filhos e filhas de Deus. A liturgia da noite realça a condição humilde do menino de Belém, o despojamento, a simplicidade. E essa missa do dia proclama a sua eterna grandeza, a sua glória sem véu. Na carta aos Hebreus, esse trecho nos apresenta uma breve história da salvação. O plano salvador de Deus se manifesta inicialmente pelos profetas. E nesses dias, pelo próprio Jesus, pelo próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus é a plenitude da revelação do amor de Deus. É a plenitude da revelação de Deus. Tudo que Deus quis comunicar aos homens e mulheres, Ele o fez em Jesus Cristo. Celebrar o nascimento de Jesus é contemplar o amor de um Deus que encontrou muitas maneiras de se revelar, de se dar a conhecer. Falou através da criação. Deus se revela criando, Deus se revela salvando, Deus se revela libertando. Ele falou através dos profetas. Mas na plenitude dos tempos, enviou o próprio Filho. Portanto, Jesus Cristo é a palavra viva e definitiva de Deus, que revela aos homens e mulheres o verdadeiro caminho para chegar à salvação, à vida plena. Sendo a palavra última e definitiva de Deus, ele deve ser escutado pelos homens e mulheres como caminho mais seguro para chegar a essa vida nova que o Pai nos quer propor. É tendo consciência desse fato que devemos acolher o menino de Belém. Celebrar o seu nascimento é acolher essa palavra viva de Deus, é acolher o projeto que Jesus veio apresentar e fazer dele o critério fundamental de nossa vida. Fazer de Jesus, da sua mensagem, a opção fundamental da nossa vida. O Evangelho
desta liturgia, do dia de Natal, é um hino cristológico, é um hino de Cristo, que expressa a fé em Cristo enquanto palavra viva de Deus, tornada pessoa em Jesus Cristo. O texto é um hino que expressa a comunidade, a fé da comunidade do evangelista João em Cristo, a sua origem eterna, a sua procedência divina, a sua influência no mundo e na história, possibilitando aos homens e mulheres que o acolhem e escutam tornarem-se filhos e filhas de Deus. A expressão no princípio relaciona com a narrativa da criação. Sugere que a missão da palavra é contemplar a primeira criação, eliminando tudo aquilo que se opõe à vida e criando condições para que nasça o ser humano novo, o ser humano da vida em plenitude, o ser humano que vive uma relação filial com Deus. A palavra é uma realidade anterior ao céu e à terra. Essa palavra estava com Deus e era Deus. É Deus que se comunica como palavra. Essa palavra é geradora de vida para o ser humano e para o mundo. Ela se fez carne, se fez gente em Jesus e fez a sua tenda, construiu a sua tenda no meio de nós. Agora, Jesus é a tenda onde Deus habita. Nós somos a tenda onde Deus habita. Então, celebrar o Natal é renovar essa certeza. Deus está conosco, Ele habita em nosso meio, Ele é Deus conosco. A função da palavra é comunicar aos homens e mulheres a vida em plenitude, a luz que ilumina o caminho para a verdadeira vida. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. O Natal é a celebração da vida, do nascimento do menino Deus. A luz celeste desce para a terra e faz morada entre nós. As trevas que recordamos antes e durante a pandemia são muitas as trevas. E o Natal nos dá a certeza de que a luz que brilha nas trevas, que a luz que dissipa as trevas é muito mais forte. É nisso que nós devemos confiar. Por isso a pandemia vai acabar, a pandemia não vai ter a última palavra, o mal nunca vai ter a última palavra. Então são muitas as situações de trevas, que nós também, acolhendo essa luz na nossa vida, devemos combatê-la, devemos vencê-la. As trevas da indiferença humana e religiosa, as trevas do afastamento de Deus, da corrupção em todas as esferas da sociedade, as trevas do materialismo, do consumismo, do individualismo,
as trevas do racismo, as trevas do feminicídio, da cultura do machismo. Triste realidade no Brasil, 3 mulheres são assassinadas por dia. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência. É preciso vencer essas trevas, as trevas da desigualdade social, do desemprego. Essa semana saiu aí a estatística, já são mais de 14 milhões de desempregados. Não podemos agora ficar jogando a culpa, tudo agora é justificativa. É por causa da pandemia. A pandemia aprofundou, colaborou, mas não é só por isso. As trevas do trabalho escravo, as trevas da violência, da falta de acesso à saúde. A pandemia escancarou de vez o descaso do poder público para com a rede pública de saúde. Nessa pandemia, quantas pessoas estão morrendo, aguardando, na fila, aguardando uma vaga na UTI. Isso é humilhante, isso é desumano. Isso vai contra também o 5º mandamento da lei de Deus. Isso clama aos céus. As trevas, neste contexto, é sinônimo de morte. A luz que a domina é Cristo, que se apresenta a nós como o caminho, a verdade e a vida. O Natal acontece cada vez que nasce no coração do mundo a alegria de sentir que Deus nos amou tanto, que enviou o seu próprio Filho, Jesus. É sentir um Deus próximo junto de nós e que não nos abandona. Nós estamos sim num barco à deriva pelo poder público, pelos nossos políticos. Estamos abandonados por eles. Eles estão de costas para nós. Do presidente da República ao prefeito municipal. Estão de costas para o povo, para o sofrimento, para as humilhações do povo. Mas Deus não está de costas para nós. Deus está conosco. Deus caminha conosco. Deus está do nosso lado. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande por um vale tenebroso, que eu passe por um vale tenebroso, por situações de morte e de sofrimento, eu não temerei nada, porque Ele está comigo, o Senhor está conosco. E é isso que nós celebramos nesse dia santo, e é essa certeza que nós devemos alimentar. E na certeza da presença de Deus, que Deus está conosco, é que nós devemos criar fraternidade. Papa Francisco, no Ângelus de hoje, antes da bênção Urbi et Orbi, de Roma para o mundo, ele expressou que a fraternidade é mais necessária do que nunca. E de fato, a fraternidade é mais necessária do que nunca para vencermos essas trevas, para vencermos os poderes opressores, para vencermos aqueles que governam de costas para o povo e que só lembram do povo quando, na época das eleições, vem pedir o voto. E o povo muitas vezes, ingenuamente, sem consciência, acaba os apoiando e votando neles. O menino é sempre fonte de esperança, é vida que desabrocha, é promessa de futuro. E este menino Jesus nasceu para nós, um nós sem fronteiras, sem privilégio nem exclusões. Natal é Deus que vem até nós na fragilidade de uma criança para realizar o encontro do finito com o infinito, entre a pobreza da humanidade com a riqueza do divino. Ele vem para nos dizer
que é tempo de acolher o pequenino nascido em Belém, de semear esperança nos corações de todos. Vem para nos ensinar a somar nossos esforços em construir uma sociedade fraterna e um mundo de irmãos, para somar esforços para vencermos todas as situações de trevas. Façamos de nossos corações hospedarias e manjedoras acolhedoras do amor de Deus que nos visita e traz a luz do dia sem fim, experimentando a luz da palavra encarnada. Seremos testemunhas de sua luz neste mundo de trevas. E esta luz ninguém poderá apagar em nós. E através dela podemos andar sobre os montes, pregar a paz, anunciar a salvação a todos os povos. Bendito seja Deus por esse dia santo. Bendito seja Deus pelo mistério da encarnação. Bendito seja Deus que veio morar entre nós, que está conosco e caminha conosco.